Mas agora a gente fala da seleção brasileira, a seleção que segue treinando para os 2 últimos amistosos antes da Copa do Mundo. A gente vai para a França agora, conversar com o repórter Thiago Leme. Bom dia, Thiago. O que você traz para a gente de informação? Tudo bem, Carla? Bom dia para você, para Sheila, para o Bergali, para todo mundo que está acompanhando o Band News FM. O Tite fez ontem, na terça-feira, o primeiro treinamento de verdade aqui na cidade de Le Havre. Eu falo de verdade porque foi a primeira vez que ele trabalhou com bola, com a equipe, e montou uma escalação bastante ofensiva, viu, Carla? Eu acredito até que não seja a escalação que ele vai mandar a campo nos Jogos de Copa do Mundo, mas ele fez um teste para algumas situações, quando o Brasil enfrentar uma retranca ou tiver em situação adversa, escalou o time só com um volante, só com Casemiro, e um meio campo com Neymar e Paquetá, e 3 atacantes, o Richarlison mais centralizado, o Vinícius Júnior e o Rafinha. É uma escalação realmente bastante ofensiva e muita gente pode me perguntar, mas cadê o Pedro, né? É o Pedro que é o cara que todo mundo criou expectativa para ver nesse jogo, é um atacante que está em boa fase no Flamengo, foi convocado aí pela primeira vez assim às vésperas da Copa, digamos assim. O Pedro ontem não trabalhou com bola, porque ele chegou depois de viagem, mas hoje já deve entrar num treinamento mais intenso. Acredito sim que o Pedro vai ganhar uma chance de ser testado e tem grandes chances de ir para a Copa do Mundo. Inclusive, o Pedro deu entrevista ontem, falou da resiliência que ele teve depois de começar o ano, uma fase e acabou ganhando essa chance na seleção e falou, olha, quando Paulo Souza não me escalava lá no começo do ano, eu pensei em deixar o Flamengo, né? Lembra que o Palmeiras chegou a ser interessado no Pedro, então acho que o Pedro hoje treina e provavelmente vai jogar na sexta-feira. Eu acho que a maioria dos brasileiros quer ver o Pedro em campo, já que ele tá numa boa fase no time carioca. Ou se quer, né? Ou se quer, eu quero, gente. E então vamos só relembrar as datas das próximas partidas, Thiago. O Brasil joga nesta sexta-feira aqui em Le Havre, né, no litoral da França, contra a Gana, e depois na terça-feira da semana que vem em Paris, no estádio Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain contra o time da Tunísia. São 2 seleções africanas, né? O Brasil tem sempre aquele problema de conseguir enfrentar adversários europeus, né? Porque nessa data FIFA, nessa pausa internacional, as seleções europeias estão jogando a Liga das Nações, né? Que é um campeonato entre seleções europeias. Muita gente diz aqui que são amistosos de luxo, né? Então o Brasil não consegue enfrentar por falta de adversários mesmo essas seleções mais fortes, mas o Tite, a comissão técnica, eles pediram para jogar contra africanos, porque na Copa do Mundo o Brasil tem Camarões na primeira fase, uma seleção da África também, além da Suíça e da Sérvia. A Sérvia vai ser o primeiro adversário da Copa, dia 24 de novembro, lá no Catar. Daqui a praticamente 2 meses, o Brasil estreia no Mundial. Ai, meu Deus, a gente fica até arrepiado. Thiago, só uma pergunta, você já conhecia Le Havre? Nunca tinha ouvido falar nessa comuna francesa. O que você conta pra gente daí, né? Como é que é? É uma cidade grande, pequena? Onde é que você tá exatamente nisso? Quem tá acompanhando pelo YouTube consegue observar que ele está em um prédio, né, muito provavelmente porque a gente consegue observar o topo de outros prédios ali do entorno. Você está onde exatamente, Thiago? Isso, eu estou aqui na região central de Le Havre, muito perto das docas, né? Realmente, como você falou, estou no alto de um prédio, aqui numa varanda. Le Havre é uma cidade média para o padrão da França, são mais ou menos 180 mil habitantes, fica na região da Normandia, aqui na costa do Atlântico, perto do caminho para a Inglaterra, né? Perto do Canal da Mancha. É uma cidade portuária, o maior porto da França fica aqui em Le Havre. Não é das cidades das 10 mais atrativas do mundo, digamos assim, mas tem um certo movimento por causa do porto. É uma cidade muito importante para o comércio aqui da França. Ela, durante a Segunda Guerra Mundial, foi bombardeada, praticamente toda destruída, depois foi reconstruída, inclusive é patrimônio da Unesco por causa da reconstrução. E até para os brasileiros tem uma curiosidade interessante. Nessa reconstrução, vários arquitetos foram chamados. Um deles foi o Oscar Niemeyer. Então tem umas obras aqui, em uma das praças, tem um monumento chamado Vulcão, que fica perto da biblioteca, que foi feito pelo Niemeyer, então ele tem uma participação importante nessa reconstrução de Le Havre pós-Segunda Guerra. Muito legal. Le Havre significa em francês o refúgio. É mesmo? Sim.
A Carla Fora do Ar aqui falou, nossa, que pequenininha, 180 mil. Gente, para padrão europeu, 180 mil é uma cidade de média para grande, como ele verdade. disse. Mas a gente está acostumado, né? São Paulo, milhões e milhões, enfim, cidades... É que nem a gente falar aqui de Campinas, né? Campinas. 1 milhão, o chinês vai falar, nossa, que pequenininha. Exatamente. Guarulhos, sei lá. 180 mil é grande, pô. A minha cidade tem 35 mil. Ah, pequena, né? Ouro Fino. Não, mas não é 180, né?